Parece que tem um mistério hoje em dia que conecta quase todo mundo, né? Um cansaço que simplesmente não vai embora. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos tentar entender a fundo por que essa sensação parece que virou o nosso estado normal. Pensa só, o dia mal começou e a sensação já tá lá. Mesmo depois do que, em tese, foi uma noite inteira de sono, sabe? O esgotamento já tá presente, antes mesmo de qualquer esforço de verdade. Aí a gente vai, né? Enfrenta as tarefas, as reuniões, as mil responsabilidades do dia a dia. É aquela sequência de coisas que vão exigindo nossa energia e a impressão que dá é que o cansaço só vai aumentando, só vai ficando mais fundo com o passar das horas. E no final das contas, chegar em casa não traz aquele alívio que deveria, né? Parece que é só confirmação de que, olha, o esgotamento acompanhou a gente em cada passo do caminho. Aí a gente dorme e no dia seguinte, adivinha, o cansaço tá lá de novo. E o mais bizarro é que isso acontece até naqueles dias de pouco esforço, sabe? Quando, na teoria, a gente não fez nada demais. O ciclo, bom, ele simplesmente se repete de novo e de novo. E aqui que fica a grande pergunta, né? A gente vive numa era com mais tecnologia, mais conforto, mais conveniência do que nunca. Então, por que estamos sempre tão cansados? De onde vem essa exaustão que parece ser de todo mundo? Para a gente entender isso, a gente vai ter que olhar além do óbvio. Bom, vamos começar olhando para as explicações mais comuns. Aquelas que, na verdade, não contam a história toda. Geralmente, a culpa cai na conta dos três suspeitos de sempre, né? Ah, é falta de sono, é excesso de tela, é trabalho demais. E olha, claro que eles têm a sua parcela de culpa, não dá pra negar. Só que tem um problema aí. Se essas fossem as únicas causas, a solução seria fácil, né? Durma mais, desligue o celular, mas a realidade é outra. As pessoas descansam e continuam se sentindo cansadas. E isso é um sinal claro de que o buraco é mais embaixo. E é aqui que a gente precisa começar a olhar para o que a gente não vê. Existem uns ladrões de energia na vida moderna que são super sutis, sabe? Eles são constantes e bem diferentes do que as gerações passadas tinham que lidar. Olha só que mudança fundamental na natureza do cansaço. Antigamente, o esgotamento era, na maior parte do tempo, físico. O corpo parava, o descanso começava. Simples assim. Hoje? Bom, hoje o corpo pode até estar parado, mas a mente simplesmente não desliga. É que a nossa mente vive num estado de alerta que não acaba nunca. Pensa bem, são as notificações pipocando o tempo todo, as mensagens para responder, aquelas pequenas decisões que parecem bobas, mas se acumulam, o que assistir, o que comer, o que comprar. Cada uma dessas microtarefas vai sugando nossa energia mental, mesmo que a gente nem perceba. E isso leva a gente para outro ladrão de energia. A gente nunca está totalmente presente em lugar nenhum. No trabalho, a mente está lá pensando nas contas para pagar. Na hora do descanso, vem aquela culpa pelo trabalho que ficou por fazer. Nossa atenção está sempre dividida, sabe? E essa fragmentação, nossa, ela é exaustiva. E para completar, além dessa carga toda mental, ainda tem o peso emocional. É a pressão para ter sucesso, a comparação sem fim nas redes sociais, aquela sensação de que a gente está sempre atrasado na vida. E como se não bastasse, a obrigação de parecer que está tudo ótimo sempre. Essa tensão constante, infelizmente, não se resolve com uma noite de sono. Então, tá, se a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a chegar numa conclusão bem importante sobre a raiz desse cansaço todo. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia central. O problema não é, necessariamente, o volume de coisas que a gente faz. É a falta de pausas de verdade, sabe? A ausência de momentos em que a mente pode, de fato, se desconectar e ficar em silêncio. Esse é um tipo de cansaço que não aparece em exame de sangue e não melhora com um feriadão. É uma fadiga que está, embutida na própria estrutura da nossa vida. E alguns especialistas dão um nome para isso: fadiga estrutural. Mas talvez o mais perigoso disso tudo não seja nem o cansaço em si. É o jeito como a gente normalizou isso e, o que é pior, como a gente transformou tudo numa falha pessoal. A lógica por trás disso é bem sutil, mas é meio perversa. Pensa comigo. Primeiro, todo mundo começa a se sentir exausto. Aí, essa exaustão vira o normal. Com o tempo, o problema deixa de parecer uma coisa da sociedade e começa a parecer uma falha nossa, individual. Eu não estou dando conta, eu sou fraco, eu sou improdutivo.
Mas a verdade é a seguinte: quando milhões e milhões de pessoas sentem a mesmíssima coisa, o problema não tem como ser pessoal. O problema é o modelo de vida que a gente construiu, que talvez tenha se tornado pesado demais para carregar. Então fica aqui uma reflexão para a gente terminar. E se o verdadeiro problema não for a falta de descanso, mas sim o tipo de vida que a gente acabou normalizando? Uma vida que, quem sabe, precise de mais pausas de verdade, mais silêncio para a mente e da permissão para, de vez em quando, a gente simplesmente desligar. Entender isso pode não resolver o problema da noite para o dia, mas com certeza muda completamente o jeito que a gente enxerga o nosso próprio cansaço.